dia, boa tarde, boa noite para todos. Mais um caso aí que foi de muito sucesso, não foi através do SEC, mas foi de muito sucesso no VP, no Vida Plena, que é o Instituto Vida Plena do Fábio Nasa, no qual nós temos assim um contato muito bom, né, uma boa parceria. E foi onde eu aprendi a apometria, aprendi a operar a mesa apométrica também, aonde eu formei os meus conhecimentos, mas os conhecimentos que eu tomei exatamente através dos livros, mas o Vida Plena assim foi muito importante na nossa formação de tratamentos apométricos aqui no nosso SEC. Não só eu, como também os nossos colaboradores, médiuns, os principais médiuns, os que estão há mais tempo, fizeram o curso de apometria e nos sentimos muito honrados de poder trabalhar com essa técnica que é tão renovadora e que engloba tantos conhecimentos, principalmente que nos dá a possibilidade de tantas tratativas, de ver tantas possibilidades, e é dessas possibilidades que eu quero conversar com vocês. De 3 semanas para cá, eu tenho tido muitos sonhos recorrentes com naves espaciais, com seres que a gente chama de exoconsciências, né? Consciências de fora do mundo, de fora da nossa Terra. E essas exoconsciências vêm me acessando, gente, eu acho que desde que eu me entendo por gente, tá? Desde que eu me conheço e que me reconheço como ser humano aqui na Terra, que eu tenho sonhos com essas naves, com esses seres, como se esse contato fosse uma coisa extremamente natural para mim. Em 2019, nós tivemos aí uma comunicação do Comando Estelar, de uma frota estelar que veio e se comunicou através de telepatia com uma das nossas médias. A gente estava num belo dia de quinta-feira, nos dias dos tratamentos normais, onde uma das médiums, isso aí vocês podem conferir no YouTube, foi em 2019, tá? No final de 2019, me parece que foi outubro, foi novembro, que essas exoconsciências apareceram, trazendo uma novidade que o SEC seria um centro de tratamentos também dessas consciências, dessas exoconsciências, né, dos extraterrestres, se a gente pode assim chamar, ou extradimensionais. Eu não sei bem de como é que eles acessam, como é que eles chegam aqui, mas uma coisa é importante, é dizer que todos os espíritos conectados a essas exoconsciências, a esses extraterrestres, são espíritos como eu, como você. Então eles podem se comunicar também. Se eles arrumam esse canal e se eles estão vindo para cá de alguma forma, não fisicamente, mas espiritualmente, se eles podem fazer isso, lógico que eles podem. Eles têm muito mais liberdade do que a gente. Diferente da Terra, nós somos um planeta, meio que um planeta prisão, nós estamos aprisionados nessa dimensão pelos nossos próprios comportamentos, pela nossa evolução, essa coisa toda. Nós não podemos sair praticamente para outros planetas para fazer visitas conscienciais ou visitas através dos desdobramentos do nosso corpo astral. Não podemos sair daqui porque estamos atraídos pelo campo vibracional da Terra, tá certo? Eles não, ao contrário, eles têm sim essa liberdade de lá, eles transportar inclusive veículos extrafísicos, porque as realidades dos outros mundos não é a mesma realidade nossa aqui. Quando eles vêm para cá, naturalmente eles vêm em uma outra vibração, onde nós não alcançamos visualmente, a maioria de nós, tá certo? Não observamos, mas algumas pessoas aqui têm essa habilidade de ver, e por isso tantos fenômenos OVNIs, que algumas pessoas veem, outras não veem, outras dizem que nunca viram, outras que veem todos os dias, e que de certa forma parece que essas consciências, elas são atraídas pelas nossas consciências aqui, que estão conectadas a isso. Eu faço parte desses que, de forma meio maluca, né? Porque a gente pode chamar isso de uma coisa meio doida, né? Tem contato com eles desde novo, né?
eu não sei se eu sou um contatado, se eu já fui abduzido, eu não sei nada disso, eu não me lembro de nada especificamente dentro das naves deles, sendo abduzido ou qualquer coisa desse tipo, mas eu me lembro sim dos sonhos, tá certo? Dos meus desdobramentos, onde nitidamente eu os vejo. E essas consciências estão vindo para cá, gente, para nos auxiliar, para nos dar um apoio nos tratamentos físicos, no desenvolvimento tecnológico, científico. E tudo isso está acontecendo de uma forma muito rápida. Aí temos pessoas que canalizam mensagens como doutora Mônica de Medeiros, como o próprio Robson Pinheiro, entre outros, o próprio Fábio Naza, que ultimamente tem trazido algumas exoconsciências e tal, e através dele está vindo um ser muito interessante que vem trazendo aí notícias da mudança do nosso DNA inconsciente, né, do nosso DNA meio que podre, meio que desligado, desconectado de nós, e é esse DNA que nos dá a percepção mediúnica, que nos dá a percepção do extrafísico, essa coisa toda, do mundo metafísico na realidade, né? Então, o curioso é que alguns tratamentos estão sendo feitos com esses equipamentos desses extraterrestres, e eles desde 2019 instalaram esses equipamentos aqui no SEC, e também instalaram no Vida Plena, provavelmente, porque assim, alguns casos dentro das salas do Vida Plena estão sendo muito conectados a essa área. São crianças que às vezes vêm com síndrome, aquele TDA, né, tá certo? Vem com várias coisas e tal. Quando a gente vai descobrir é que são seres que faz pouco tempo que estão aqui na Terra, ou têm um contato com a Terra muito novo e estão em fase de adaptação ainda, né? E por isso, por conta dessa fase de adaptação, tem um comportamento diferente do nosso. E aí os psiquiatras, né, estão diagnosticando como TDA, né, como, sei lá, aceleramento da consciência, pessoas hiperativas, crianças hiperativas, e etc, 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 colocando como se fosse um caso psiquiátrico. E quando a gente abre a frequência através da apometria, descobrimos que aquilo ali é exatamente um ETzinho que está ali reencarnado, só que aqui na Terra. Veio às vezes para ajudar, às vezes veio numa transmigração de almas porque precisava vir, etc. E aí, esse caso do Vida Plena foi muito interessante, porque nós abrimos a frequência de um garoto, filho de uma senhora que era um bandista, sacerdote do terreiro, tá certo? Ela era sacerdotisa, quer dizer, mãe de santo, né? E ela disse que tinha utilizado tudo, além disso tudo terapeuta, e tinha utilizado tudo com essa criança, e a criança nada de responder. O menino estava cada vez mais agressivo, cada vez mais, sei lá, inquieto e tal, e ela estava assim desesperada. E esse menino entrou na sala, os primeiros médios começaram a ter percepções a respeito da criança e tal, mas como se fosse uma persona dele, como se fosse alguma coisa desse tipo. E aí eu, como sou muito conectado, e Pai João de Aruanda, que já me informou, que vem através de mim, que me informou que há poucas encarnações atrás ele estava em um outro mundo, ele identificou na hora, ele disse, não, isso aí é uma criança que veio de Alcione. E aí a mãe depois confirmou, foi muito interessante que a mãe confirmou, né? Uma criança que veio de Alcione e que tem toda uma forma vibracional de ser diferente da nossa, e que atraiu junto com ele um ser que a gente chama de seres mais pesados, tá certo? Com compromissos kármicos com ele em um outro planeta, e esse ser veio acompanhando, né? E algumas pessoas começaram a identificar como um reptiliano, eu não sei se foi, mas o Pai João disse que provavelmente era um reptiliano que estava junto. Então não ia dar certo tratamento em Umbanda, na casa espírita, em canto nenhum. Primeiro porque não ia ser identificado, porque ele estava num outro padrão vibratório. Mas Pai João identificou, e aí ele foi tratado pelo Comando Estelar, porque aí eu percebi que o Comando Estelar, que estava sempre dando apoio aqui ao nosso SEC, se acercou de nós, trouxe a notícia de que podia tratá-lo e podia levá-lo. Quando mandaram ele assinar um contrato terreno de que ele não ia mais se aproximar da criança, ele
de forma dissimulada, disse que ia assinar o contrato, mas não valia nada o contrato, porque ele não obedece às leis da Terra. Então, o Comando Estelar mandou ele assinar um contrato interestelar e tal, e ele assinou o contrato de não se aproximar mais da criança. Quer dizer, ele não assinou, não concordou em assinar, e foi levado, detido pelo Comando Estelar para uma prisão próxima da estrela onde ele vivia. Tá? Quer dizer, sendo realocado e cortando os laços energéticos dessa criança com ele. Imediatamente a criança melhorou. Foi uma coisa impressionante, porque a criança estava participando do tratamento. Imediatamente a criança melhorou. Foi impressionante. Impressionante, vocês não imaginam como é de uma surpresa tremenda todo esse processo que a gente está vivenciando ultimamente, de reconhecer que nós sabemos muito pouco dos tratamentos espirituais e que estamos aprendendo a cada dia sobre isso. Ontem, depois de eu ter há 3 dias atrás sonhado com algumas naves, o Comando Estelar veio novamente, se apresentou e uma exoconsciência de forma mental, tá certo? Através de telepatia e através também de comunicação, de mentalização, ele passou através de mim uma mensagem sendo intermediado por Pai João de Aruanda. Foi muito interessante, porque ele veio trazendo várias novidades, algumas coisas sobre tratamentos espirituais, algumas coisas bacanas. Mas assim, qual a lição que nos dá tudo isso, gente? Que a gente deve abrir a cabeça. O mundo mudou definitivamente, nós estamos vivendo uma outra época, é como se nós estivéssemos meio que desdobrados. Essas exoconsciências estão tendo cada vez mais acesso a gente. Nós temos vários serizinhos aqui encarnados, com poucas encarnações aqui na Terra, porque a maioria de nós é ET, tá, gente? A maioria de nós não veio desse planeta, não surgiu com esse planeta. Só para vocês terem uma ideia, se formos comparar na época de Jesus para a época de agora, na época de Jesus tinha 400 bilhões de habitantes, hoje tem 7 bilhões e meio de habitantes. De onde veio tanta gente? Daqui da Terra mesmo, encarnado daqui? Não, de outros planetas, né? Então 80% de nós, pelo menos, ou 80 ou 90, não é daqui dessa Terra, é de outro orbe, é de outra, sei lá, outro planeta materializado parecido com a Terra, tá certo? Então veja que assim é surpresa em cima de surpresa, e esse foi um caso de sucesso que nós conseguimos afastar. A mãe comprovou tudo isso e realmente foi muito bem feito todo o tratamento nessa mesa apométrica, que aconteceu há exatamente umas 3 semanas atrás, quando eu comecei a ter os sonhos novamente, quando eu comecei a notar e perceber a presença dos extraterrestres novamente. Muito bacana. Então eu gostaria de deixar aqui um beijo para todo mundo, muito bom o caso. Quem quiser conversar comigo, entre em contato no 81, né, que é aqui de Pernambuco, 99814-6555, 99814-6555, aqui em Pernambuco, tá bom? Que a gente conversa mais sobre esse assunto, tá? Beijo no coração, paz, luz para todo mundo, valeu!